Bom dia, amado povo do Eterno, povo do meu querido Abba, Pai. Pai, Senhor, querido irmão, irmã. Tema de hoje, Jesus, a videira verdadeira. Está no ar a nossa orientação bíblica. João 15 é uma das parábolas mais ricas e instrutivas de Jesus, proferida no mesmo contexto de João 14, durante a ceia pascal, pouco antes da sua crucificação. Nela, Jesus se apresenta como a videira verdadeira e seus discípulos como os ramos. Esse capítulo não é apenas uma metáfora agrícola, é uma profunda revelação sobre a natureza da nossa união com Cristo, a fonte da nossa vida espiritual, e a necessidade essencial da poda para a frutificação abundante. Contexto: união indispensável. Assim como em João 14, Jesus está preparando seus discípulos para a sua partida. Em João 15, ele aborda a questão da permanência e da conexão vital com ele. Se antes ele falou sobre o caminho para o Pai, agora ele se concentra na fonte da vida para aqueles que o seguem. A videira verdadeira, o lavrador e os ramos. Jesus começa a parábola declarando: eu sou a videira verdadeira e meu Pai o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele atira, corta, poda, e tudo aquilo que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto. O que significa eu sou a videira verdadeira? Jesus declara ser a fonte autêntica da vida, a nutrição espiritual. Em contraste com Israel, que muitas vezes é retratado como uma videira que falhou em produzir frutos. Veja Isaías 5, 1-7, Jeremias 2, 21. Jesus é a videira perfeita e completa, a única que pode gerar vida verdadeira. Meu Pai é o lavrador, diz Jesus. Deus Pai é apresentado como o agricultor que cuida da videira. Ele é quem planta, nutre, supervisiona e crucialmente poda. Isso ressalta a soberania e o cuidado ativo de Deus na vida de cada crente. Toda vara em mim que não dá fruto, ele atira, poda. Esta é uma advertência séria. Os ramos que não produzem fruto são removidos. Isso não se refere à perda da salvação, mas à inutilidade de uma profissão de fé sem evidência clara de uma vida espiritual. Ramos secos são um estorvo para a videira e não cumprem o seu propósito. A imagem de ser tirado ou retirado sugere a separação de uma união superficial, não de uma união vital. É uma lembrança de que a verdadeira fé sempre se manifesta em alguma medida de frutificação. E toda aquela vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. Aqui está o coração da necessidade da poda. A palavra grega para limpa, kataipei, também pode ser traduzida como poda. O Pai, como lavrador experiente, sabe que mesmo os ramos que não estão ou que já estão frutificando precisam ser podados. A poda não é uma punição, mas um ato de amor e sabedoria com um propósito muito claro: otimizar a produção dos frutos. A necessidade de poda. Por que é crucial para a frutificação? Prossigamos. A poda no contexto espiritual, como na agricultura, é um processo doloroso, mas absolutamente necessário. Ela envolve a remoção dos elementos que
embora possam parecer parte da vida, na verdade, impedem o crescimento saudável da frutificação máxima. Remoção de impedimento. Ramos improdutivos, doentes ou que crescem de forma desordenada podem drenar a energia da videira e ofuscar os ramos frutíferos. Espiritualmente, isso representa, primeiro, pecados e maus hábitos, aquilo que nos afasta de Deus e sufoca o Espírito Santo em nós. Prioridades erradas, coisas que consomem nosso tempo e energia, mas não contribuem para o nosso crescimento espiritual ou para a glória de Deus. Terceiro, atitudes e pensamentos negativos, amargura, inveja, orgulho, etc., que impedem o fluxo da vida de Cristo em nós. Relacionamentos tóxicos, pessoas ou influências que nos puxam para baixo espiritualmente, que nos afastam de Deus, o Eterno. Redirecionamento de energia. Como você vai fazer para redirecionar? Ao remover o que é desnecessário, a energia vital da planta é redirecionada para os ramos que realmente podem produzir frutos. Da mesma forma, a poda divina nos ajuda a focar no que é essencial. Foco em Cristo. Mais tempo em oração, leitura da palavra e comunhão com Deus. Serviço e discipulado. Mais dedicação a atos de amor, serviço ao próximo e evangelismo. Terceiro, crescimento em caráter. O desenvolvimento das virtudes cristãs, como amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22 a 23. Terceiro, estímulo ao crescimento profundo. A poda estimula a videira a desenvolver raízes mais profundas e a concentrar seu recurso na produção de fruto de qualidade, não apenas em folhagem. Espiritualmente, a poda pode vir através de provas e aflições, dificuldades que nos forçam a confiar mais em Deus e a depender menos de nós mesmos. Disciplinas divinas, correções que Deus permite em nossas vidas para nos moldar à imagem do Cristo. Renúncias pessoais, sacrifícios que fazemos por amor a Cristo e ao reino de Deus. A poda é um processo que Deus, como lavrador sábio, realiza com precisão cirúrgica. Ele sabe exatamente o que precisa ser removido para maximizar o nosso potencial. Embora dolorosa no momento, seu propósito final é sempre o nosso bem e a maior glória dele, Deus Pai. A permanência em Cristo para a frutificação. João 15, 4 a 8. Prossigamos então. Jesus enfatiza a condição indispensável para a frutificação. Diz ele: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós. Se não permanecerdes em mim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Dependência absoluta. Assim como um ramo não tem vida em si mesmo, mas a recebe da videira, os crentes não podem produzir fruto espiritual por seus próprios esforços ou méritos. A vida e a capacidade de frutificar vêm exclusivamente de Cristo.
permanecer em mim. Esta é a chave. Significa viver em união contínua com Jesus, nutrindo-se dele, através da fé, da obediência à sua palavra, da oração, da comunhão com outros crentes. É uma relação ativa e dinâmica, consequência da permanência. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. A promessa de muito fruto é o resultado direto de uma permanência profunda. Não é apenas dar fruto, mas abundar nele. Por último, porque sem mim nada podeis fazer. Uma declaração enfática sobre a total incapacidade humana para a vida espiritual frutífera fora do Cristo. Qualquer coisa que pareça ser fruto sem Cristo é, no final, sem valor eterno. O fruto glorificando o Pai e cumprindo o propósito. João 15:8. A meta de toda essa poda e permanência é clara. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Glorificar a Deus. O fruto que produzimos não é para a nossa própria exaltação, mas para a glória do Deus Pai. Através de nossas vidas transformadas e frutíferas, o caráter de Deus é revelado ao mundo. Evidência do discipulado. Uma vida frutífera é a marca distintiva de um verdadeiro discípulo de Jesus. Não é mera profissão de fé, mas a evidência viva de uma relação com a videira. Conclusão. João 15 é um convite a um desafio. Ele nos lembra da nossa dependência de Cristo para a vida de frutificação. A poda, embora possa ser um processo doloroso de remoção dos impedimentos e redirecionamento de energia, é um método amoroso e eficaz de Deus Pai para nos capacitar a produzir muito fruto. Ao nos submetermos à sua mão de lavrador, permitimos que Ele nos molde, nos purifique, nos capacite a cumprir o propósito para o qual fomos criados, glorificar a Ele através de uma vida que exalta a Deus, exalando o bom perfume de Cristo. Que as bênçãos do Eterno corram atrás de nós, nos alcancem, fiquem conosco, assim como a bondade de Deus permaneça. A Igreja de Cristo aqui na Terra, orando em concordância comigo, deve dizer amém e graças a Deus. Apenas os que oram em concordância com o que foi falado, ensinado, digam amém e graças a Deus.